Boa noite a todos e a todas. Bom, eu recebi muitas perguntas, Paulo, sobre o coronavírus, pela rede social, perguntas mesmo de moradores. Bom, eu resolvi fazer esse bate-papo com o Paulo, que foi secretário de Saúde e que tem uma experiência enorme, né? Já enfrentou vários desafios. Então, queria que para a gente conversar, orientar a nossa militância, as pessoas que têm uma série de dúvidas dessa questão que a televisão, a mídia toda hora nos coloca cada número, que a gente fica toda hora muito apavorado, e algumas medidas, até algumas necessárias, outras não, quais são essas mudanças que nós devemos mudar, né? Então, quero aí passar para você. Obrigada, inclusive, por ter aceito esse convite. Amélia, eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo, agradecer o convite. Eu tenho feito várias palestras, inclusive agora eu vim lá do Lar de Idosos, que eu trabalho em Caçapava, e a gente tomou uma verdadeira revolução lá para proteger a população que é mais susceptível, que são os idosos, principalmente os que estão institucionalizados, né? Sim. E, Amélia, é muito importante você ter feito esse convite, porque você tem todo o conhecimento do dia a dia, que você está na rua ouvindo as pessoas falar. E os meios de comunicação, e principalmente a internet, têm dado informações importantes, mas também as pessoas tendem a multiplicar informações que são alarmantes. E a gente não está no momento de estar fazendo alarmes, nós estamos no momento de dar informações para as pessoas estarem instruídas, porque o pânico não ajuda nada, só atrapalha. Né? Então nós estamos aí diante de um vírus respiratório, conhecido como coronavírus, né? No meio científico é chamado como Covid-19, então você vê essa palavra Covid-19 é o coronavírus, que começou lá pela China, né? E espalhou lá para a Coreia, Japão, depois foi para a Europa. Tivemos agora um boom importante em números de casos na Itália, que está tudo lá, está tudo isolado, e agora para os Estados Unidos também, que proibiu inclusive viagem de europeus lá, fechou os aeroportos para os Estados Unidos, e tudo são medidas que são tomadas. Eu acho que o que interessa realmente é a gente conversar com as pessoas, reforçar que é um vírus como acontece com a H1N1, que é o vírus que teve recentemente da gripe, e que ele adquiriu um caráter especial porque ele foi muito rápido a disseminação dele. Essa é a preocupação, porque a disseminação é muito rápida. Agora, com a mortalidade menor até do que doenças que estão aqui no Brasil, como a questão da dengue, como a questão do próprio resfriado H1N1, né? A gripe H1N1, mas é lógico que adquire uma importância devido à velocidade com que ele dissemina. E a proporção, e a proporção da contaminação, da multiplicação, isso. Né? Que é e até porque a forma de contaminar é muito fácil, né? Porque eu estou conversando com você aqui, você não está notando, mas eu estou jogando gotinhas no ar quando eu falo. Né? Então, através dessas gotinhas que vão no ar, se as pessoas espirrar, tossir, não é isso? Você vai respirar e aí você vai estar contaminado pelo vírus. Se você colocar a mão na frente da respiração, na hora que você tosse, espirra e apertar a mão de alguém, ou passar a mão num corrimão, ou na fechada de uma maçaneta, você está contaminando, outra pessoa encostou, coça os olhos, pronto, você já está contaminado. Então é muito fácil de ser contaminado, né? Diferente de algumas doenças. Então a preocupação da gente é a forma como ela é feita. Então, entendendo esse mecanismo, a gente trabalha de uma forma mais orientada em matéria de prevenção. E até para que você me ajude. Claro. Como no seu conhecimento você acha que as pessoas podem prevenir isso aí? Como é que você acha que pode prevenir? Se eu falei que é via respiratória, né? Eu posso, por exemplo, como todo brasileiro faz, é muito comum dar beijinho no rosto do outro. Né? Eu vou ter que evitar isso. Né? A gente cumprimentar, nós que vivemos aí na política, toda hora se cumprimentar, se a gente cumprimenta as pessoas, a Amélia não é mais aquela, não aperta a mão dos outros, mas tem que evitar esse momento, não pode. Abraçar. Nós somos um povo muito afável, queremos abraçar. Vamos ter que evitar isso. Então, a primeira forma é evitar isso. Não é isso? Tá. E essa lavar a mão, né? Sim. Lavar a mão, eu já ouvi várias aulas. Aliás, a primeira aula que eu tive para lavar a mão foi a sua. Quando você disse que quando tem um tipo de pessoas que fazem uma cirurgia e tal, a primeira coisa que o professor diz, não lavou a mão direito, pegou a bactéria. Né? Exato. Eles fazem lá aquela cultura embaixo das unhas dos médicos, ficaram lá 20 minutos, meia hora, escovando e ver que nasce bactéria se não escovar direito. Então, o lavar as mãos é importante. Lavar todas as partes da mão. Então, lavar a palma das mãos, lavar entre os dedos da mão, lavar a parte superior da mão, lavar dedo por dedo, não é isso? E lavar os punhos.
Isso você tem que fazer repetidamente, embaixo de água corrente, o sabão neutro, sabão comum, né? Sem grande preocupação. O uso do álcool gel, que o álcool gel ele socorre a gente no momento que você não tem aí uma torneira, alguma coisa, e também como uma forma complementar. Todos devem estar carregando álcool gel no seu bolso, pequenininho, é importante, é isso. E você, principalmente, se proteger, né? Não é o momento, por exemplo, da gente estar indo em locais onde tem grandes aglomerações. Então, vai ter aí eventos importantes, com milhares de pessoas. Eu vejo que não é o momento da gente estar indo nesses lugares. É isso? Sempre a distância das pessoas, e isso é uma das coisas muito importantes para a gente poder fazer. Então, é a forma de prevenir, né? Quando você for tossir ou quando alguém for espirrar, usar sempre a parte interna, né, do braço, que espirra aqui, né? Em vez de você usar aqui e depois apertar a mão de outra pessoa. Então, é uma forma de você estar evitando a propagação da doença, né? Hoje eu estava vendo na televisão os jogadores de futebol. Cumprimentando, exatamente, né? Então isso é importante mudar esses hábitos da gente, né? Então estar em ambientes fechados, sempre abrir bastante as janelas, deixar o ambiente bem ventilado, né? Para que a gente possa estar circulando o ar constantemente. E o vírus respiratório e o Covid-19, ou o coronavírus, como os outros vírus respiratórios, ele gosta muito do ambiente fechado. E quando chega no inverno, Ana, qual é a tendência da gente? Fechar as janelas, não é isso? Sim. Você entra dentro de um ônibus, o que você faz? Primeira coisa, você fecha a janela. É verdade. No verão, você senta de uma parte, outro senta do outro lado, senta do outro lado. No inverno, as pessoas tendem a sentar juntos, né? E aí você fechou a janela, está sentado perto da pessoa, e a pessoa está tossindo, você tem uma tendência maior a pegar esses vírus respiratórios. Hoje já no Uber, que eu utilizo muito o Uber, já avisei o motorista, aliás, vou sugerir o Uber. Primeira coisa é pôr o banco da frente mais para frente para que a gente comece só a utilizar o de trás. Exato. Porque usando o de trás você tem uma distância. Fiz a sugestão para um dos motoristas que ele já estava assim, falou, olha, eu já tinha pensado, porque como ele faz muito aeroporto São José e o aeroporto, ele estava bastante preocupado. Eu falei, olha, tem que tomar algumas medidas, né? Então essa coisa da distância, o álcool gel, são medidas que ele e a gente deve tomar. Mas eu estou vendo aqui, você está com uma nota pública, Paulo, tem tido assim, uma preocupação do setor de saúde também nos investimentos para os municípios. Exatamente. Porque os municípios também estão numa situação bastante... com as medidas que foram tomadas, e é preciso que o governo mande mais verba do SUS para que a gente faça investimento, é isso, né? É verdade, é verdade. A primeira coisa que eu acho que o governo tem que fazer é ter um único discurso. O governo federal, o presidente da República, o ministro da Saúde, o governador do estado, os prefeitos, ter a mesma forma de atuar. Senão cada estado, cada município faz do jeito que quer. Então é inadmissível o presidente da República minimizar e dizer que o H1N1, o coronavírus não é um vírus, né? Não é um vírus que tem que assustar tanto, que é muito mais sensacionalismo da imprensa, da mídia. Não é verdade, a gente sabe da importância. Não é para a gente ficar em pânico, mas também não é para a gente dizer que está tudo sob controle. Então é importante. E a gente está preocupado. O Conselho Nacional de Saúde, né, que é o controle social no Ministério da Saúde, ele soltou uma nota e solicitou que seja imediatamente revogada aquela emenda, né, a emenda 95, que congelou as verbas da saúde por 20 anos na era Temer ainda e continua. Só o ano passado nós perdemos 20 bilhões de reais da saúde, deixou de vir. Esse ano já está estimado em 10 bilhões. Nossa. O ministro da Saúde, atualmente de Saúde, pediu ao Congresso 5 bilhões, que é para ele resolver emergencialmente essa situação. Comprar leitos de UTI, porque é possível que necessite, aumentar o número de testes disponibilizados para ser feito teste rápido em relação ao vírus no pronto-socorro, nas UBS, né? E os meios de proteção, álcool gel, material hospitalar, máscara, enfim, né? Máscara até. E ele está pedindo 5 bilhões. Nós já perdemos 20 o ano passado se não tivesse passado essa emenda. E estamos perdendo 10 esse ano. Ele está pedindo isso, não estamos conseguindo nem repor isso, para ele ter uma atuação emergencial. Então é importante a gente somar forças para defender o Sistema Único de Saúde, que é o SUS quem vai tratar de você. Você pode ter o seu convênio médico, Amélia, mas no final das questões, quem vai ter que tratar de você é o SUS. É ele quem vai fazer todo o trabalho. E a atenção básica é primordial nesse momento, Amélia. Os postos de saúde, as UBS, sabe? É muito importante.
E hoje a falha do SUS ainda é as UBS, ainda é a porta que é a UBS. E com o corte de verbas, os prefeitos, os governadores ficaram sem dinheiro para poder repor esses médicos. E um agravante, né? E um agravante, você estava me lembrando aí da questão do mais médico, né? Infelizmente, nós perdemos muitos médicos aqui. Foram 8.500 médicos que nós perdemos, que foram mandados embora com o governo atual. Né, por conta de uma discussão política, de uma discussão boba, e atendendo à reivindicação da parte da categoria, mandou embora os médicos que sabem tratar dessa doença. Cuba está lá desenvolvendo a vacina com a China, para poder fazer a vacina pela primeira vez, que não existe. Quer dizer, quem trata melhor dessas doenças do dia a dia, da dengue, do coronavírus, da gripe, do H1N1, é isso? São os médicos das UBS, e é lá que é a porta de entrada. Então, a gente perdeu 8.500. Agora, depois de 1 ano e meio quase, o governo está convocando mais 5.000 médicos para repor o que não se conseguiu colocar quando ele disse que ia repor todos os médicos. Então nós estamos numa situação difícil se esse vírus realmente vier fazer essa epidemia, né, aqui no Brasil. E as UPAs? As UPAs estão sucateadas por falta de recurso, por repasses congelados. Muitos prefeitos estão deixando de ampliar o serviço, diminuindo o serviço das UPAs e até entregando UPAs. E as pessoas vão através da UPA, através do pronto-socorro. Eu tive então, no Bengalar, nós temos dificuldade. Tive antes de ontem no Bengalar e os moradores reclamando que a médica que visitava o bairro suspendeu o tratamento já faz quase 1 ano, e ela tem uma filha especial um filho especial que era atendida pelo médico de família. Mas Paulo, quero aqui já ler aqui Ana Paula Brito. É difícil deixar o abraço, o beijinho e o aperto de mão, até porque é cultural do povo brasileiro. Mas neste momento, deixar deste hábito afetuoso de cumprimentar para a nossa proteção. Daqui. O Edmar Ferreira, por que se alastrou tão rápido e que todos não esperavam essa pandemia? Importante, muito importante a observação dos dois e do colega especial também. Realmente, eu tenho que concordar com a Ana Paula, que é uma prática que a gente vai ter que provocar o tempo todo para a gente evitar isso. Eu sei que é difícil, mas vamos ter que fazer em prol de evitar disseminar a doença. Em relação a quem falou sobre a pandemia, frequentemente, quando chega nesse período, nós temos essas epidemias grandes, não uma pandemia como aconteceu. E eu tenho que entender, pensando na epidemiologia, do qual eu estudei, a minha formação, e que eu fico assim, preocupado, mas eu não fico pessimista, nem fico alarmista em relação ao Brasil. Sim. Por que disseminou tão rápido? A população da China é infinitamente maior do que o Brasil. Sim. Os meios de transporte lá são muito rápidos, se une norte a sul, leste a oeste da China com a rapidez enorme, de forma que você tem uma movimentação muito grande da população ali. Então isso faz com que essa disseminação seja mais rápido nessa população. E mais, lá é o hemisfério norte, tanto a China, quanto na Europa, quanto na América do Norte, eles estão em pleno inverno. Na parte da temperatura mais baixa eles estão sofrendo. E está chegando no Brasil esse coronavírus ainda no verão, nós estamos no final do verão. E para entrar o outono ainda. O que eu tenho a não ser tão alarmista como estão acontecendo nas redes sociais. Eu acredito que está numa curva. Eu acredito que nós não vamos ter, eu estou dizendo em cima de visão de epidemiologia, que eu tenho a minha formação, de que por esse caráter do nosso país, ser um país que está num momento de calor, ainda que tenha noites frias, e que nós estamos no verão, chegando esse coronavírus no verão, a tendência nossa não é ter essa disseminação tão grande como aconteceu no hemisfério norte. E as medidas também, né, Paulo? A suspensão de lugares que tem as pessoas que estão contaminadas, eles já estão tomando algumas medidas, né, suspendendo serviços, né? Então isso também é importante porque protege, não dissemina, né? Sim, com certeza. A gente está aprendendo com a lição com os outros países. Sim. A Itália, por exemplo, não estava esperando isso. De repente ela vive uma epidemia que você chega no Vaticano, está vazio. Milão não existe, né? Parece que está tudo deserto, né? Então, porque realmente foi pego de surpresa ainda que eles tenham todo um histórico de um serviço público. Não é um serviço público igual o da Inglaterra, né? Que você sabe que é um serviço de referência
Então você tem essa dificuldade nos países que não estão preparados, onde a medicina privada ela é muito mais forte do que a saúde pública, né? Então, como nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os brasileiros estão voltando para Exatamente. ficar aqui, porque não dá para tratar lá, né? Exatamente. Então, eu tendo a pensar, minha tendência é imaginar que no Brasil isso não deva acontecer tão forte. E os dados que aparecem de vazamentos, de reuniões que aconteceu recentemente com o ex-secretário de Saúde do Estado, doutor Davi Wipe, e que numa reunião coloca de que está preocupado com o Estado de São Paulo, que a disseminação vai ser muito rápida, eu estou entendendo que ele está correto numa análise epidemiológica que ele fez pensando nos países do hemisfério norte. Mas nós temos uma realidade diferente. E eu estou acreditando que se nós fizermos o nosso dever de casa, nós temos que estar preparados, Amélia. Nós temos que, o governo federal tem que liberar esses 5 bilhões, não pode autorizar mais nenhuma emenda que retire dinheiro da saúde, tem que reverter a emenda 95, né, para liberar mais dinheiro para a saúde, e nós prepararmos, ainda que um pouco atrasado, porque essa discussão está desde janeiro, mas que a gente imediatamente equipe os pronto-socorros, contrate mais médico para as unidades básicas de saúde, um trabalho forte de prevenção das pessoas na casa das pessoas, que esse é o trabalho da saúde da família. Eu acho que a gente consegue controlar isso se a gente fizer esse dever de casa. Bom, estou aqui, Paulo. A Beth Martins precisa mais médico na UPA do Alto da Ponte. Obrigada. O Paulo acabou de falar. Andressa Aparecida, vírus em São José já tem? Nós não temos nenhum caso. Foi boa a pergunta dela, que a gente pode fazer a diferença. Existe o quadro do coronavírus, que é o coronavírus importado. A maioria das pessoas que foram contaminadas são pessoas que tiveram contato ou viajaram para a Europa ou para esses países que estão tendo epidemia de coronavírus. Nós não temos os que a gente chama do vírus circulando no Brasil. Nós não temos em São José dos Campos. Nós não temos o vírus comunitário, de brasileiro para brasileiro, mas de brasileiros que tiveram contato com pessoas que viajaram ou que viajaram. Sim. Então, em São José dos Campos, nós temos casos suspeitos. No Vale do Paraíba, nós não temos casos confirmados até a hora que eu pesquisei antes de vir para cá. Sim. Não temos casos confirmados, temos suspeitos, né? Nós temos hoje 98 casos confirmados de coronavírus no Brasil. 98 casos. Temos aproximadamente 1.500 casos em investigação de prováveis casos de coronavírus. E mais de 50% dos casos de coronavírus estão em São Paulo. São 58 ou 56 casos de coronavírus no estado de São Paulo. Importado, né? Importados, todos importados. Nenhum são autóctones, que é o nome que dá, nenhum são comunitários, são daqui. Né? Então, qualquer discussão, olha, estão escondendo informações, não é verdade. As pessoas têm abertas informações e eu acredito muito nas autoridades sanitárias do nosso país. Paulo, Israel Silva e a mãe dele mandam um abraço pro Paulo, tá bom? Tá aqui o obrigado, pessoal. Israel, obrigado. Aqui a Silva Nildes mandou um abraço para você, para mim. Betinha Mota, boa noite. Um abraço, Betinha. Obrigado, Betinha. Solidariedade para você nesse momento importante. Márcia Tigani, capitalismo brasileiro, um dos mais perversos do mundo. Amélia, álcool gel aumentou o preço em 300% na farmácia. Máscaras cirúrgicas em São José dos Campos passaram de R$1 para R$5. É uma das perversidades do capitalismo. Também está aqui, vamos ver aqui, Melry, é isso mesmo? Souza. É um verdadeiro papel do vereador trabalhar para a população, minha admiração, um abraço. Acho que eu já li todos, né? Bom, tem esse do Juliano Moreira, parabéns pela iniciativa de conversar sobre o assunto, doutor Paulo e a vereadora Amélia. Qual foi a medida que o Bolsonaro já fez para controlar o vírus no Brasil e São Paulo? Ontem somou mais 6 casos, 60 casos, né? Eu acho que não entendi a letra. 60 casos. Eu estou entendendo que o ministro da Saúde, que vem fazendo trabalho para o presidente da República, o Bolsonaro, ele vem com a equipe, que é uma equipe que já está montada, equipe de pessoas que continuaram lá, inclusive, que não são os cargos colocados, mas são funcionários de carreira, que já vem um trabalho do SUS, né, de longas décadas,
e que, com certeza, desde que não atrapalhem essas pessoas, você está ajudando bastante. Eu volto a dizer, o grande desafio é conter o presidente para ele não dar informações que não são verdadeiras, no sentido de que possa deixar a população tranquila demais e que também a gente não alarme demais. Acho que a medida principal que o governo atual está fazendo é tentar liberar 5 bilhões de reais pelo Congresso para que ele possa efetivamente estar fazendo o projeto deles, que é reforçar os testes para fazer o diagnóstico mais rápido, um trabalho educativo dos meios de comunicação e principalmente a contratação dos mais médicos que esse governo acabou suspendendo. Né? Então acho que isso é uma medida no sentido de poder minimizar esse problema que está aí. Né? Existe remédio já? Boa pergunta. Nós não temos ainda remédio para o coronavírus. A Cuba está em fase final de experimentação, de sucesso em relação a uma vacina feita com a China. Porque o vírus, o que você tem, na verdade, são métodos de prevenção. Foi isso que a gente falou, de evitar a contaminação. E a outra são vacinas. Agora, foi boa a sua colocação, porque nós temos que se preocupar com uma epidemia que espero que não aconteça, mas também está prevista, que é a gripe que nós enfrentamos nos últimos anos, do H1N1. Então é muito importante que essa campanha seja antecipada, o governo diz que vai antecipar, os primeiros a ser vacinados. Não é a vacinação contra o coronavírus, que não tem. É contra um vírus similar, vamos dizer assim, e que fragiliza o seu organismo. Se você pegar o coronavírus mais esse vírus que circula no Brasil, aí você está afadado ao êxito letal ou óbito. Então, a prevenção que a gente pode fazer é imediatamente tomar a vacina assim que for liberada, que está proposto na segunda quinzena de março, ser liberado inicialmente para os profissionais de saúde. Eu quero aproveitar essa situação para dizer o seguinte: quem são as pessoas que mais preocupam a gente? São os idosos. Então, esses são os que a gente tem que tomar uma preocupação. Se eu tenho idoso em casa, se eu tenho um idoso num lar de idosos, no asilo, eu tenho que tomar todas as precauções. Quem vai levar essa doença para eles somos nós, não são eles. Então, se a gente vai visitar alguém idoso, nada de beijinho, nada de abraço, nada de aperto de mão, tá certo? O álcool gel, ficar o menos tempo possível, ficar ali o tempo todo respirando tossência distante da pessoa. Eu acho que isso é importante. Pode parecer, como disse a Ana Paula, uma coisa não tão quanto amável, que nós somos amáveis, mas nesse momento é muito mais amoroso a gente proteger os nossos idosos. Então eu entendo isso. Depois, o grande grupo de risco que nós temos também são as gestantes e os profissionais da área da saúde, que lidam direto com esses pacientes. Então eu entendo que essa é a prioridade de vacinação, não é isso? As pessoas que têm comorbidade, então uma pessoa que está aí com diagnóstico de câncer, uma pessoa que está com diagnóstico de tratamento de ciência renal, ou com a diabetes, essas pessoas, ou com a hepatite, essas pessoas têm que tomar todo cuidado, e a vacinação é importante para que a gente possa proteger pessoas que usam imunossupressores, pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, enfisema, asma. Então é preocupante, eles têm que ser vacinados, porque eles são uma população de risco, né? Tá? Então vamos agora, né? Acho que é o mês de março agora, no segundo semestre? Isso, segunda quinzena de março, nós estaremos já com a vacinação, né? Muito fake news também, né? Sim, bastante. Muita propaganda de alimentos. Muita coisa, olha, você toma chá de canela, você faz isso, que melhora, descobrir, não querem dizer, mas se você comer quiabo melhora, aí vem um monte de conversa que não é bem por aí. A prevenção é o melhor remédio que tem para o coronavírus, não existe o tratamento específico, tá? Agora, Amélia, é muito importante a gente estar fazendo esse programa, e novamente eu quero agradecer você, porque você faz um trabalho de utilidade pública. Eu acho que esse é o papel tanto do executivo quanto do legislativo, orientar, abrir os seus canais para poder discutir isso. E você que está assistindo aí, a gente pede que você transmita isso, que você também faça a discussão onde você estiver, porque nós estamos formando pessoas para ajudar a combater essa doença que é o coronavírus. Sem terrorismo, né? Sem terrorismo, sempre com muita cautela. Claro. E o fake news é impressionante. Quando a notícia é uma coisa alarmante, você nem lê no Facebook, você já passa adiante. Você nem lê, você passa adiante. Eu acho que a gente tem que avaliar com muito carinho se a gente vai passar adiante, se vai curtir. Nós somos responsáveis
para a gente conseguir fazer um bom trabalho no nosso país ou provocarmos o pânico, que é muito pior. Paulo, eu tomei uma medida hoje, conversando com alguns professores que teve HTC essa semana na rede municipal, e os professores já estão realizando oficina com os alunos do município, ensinando a higienização. Isso, muito importante. Qual o problema? Algumas escolas não têm sabão e nem papel. Então, os professores fazem oficina, mas não conseguem lavar a mão das crianças. É a primeira coisa. Então, eu fiz uma solicitação, está aqui, os professores que estão na minha rede de servidores eu vou passar, para que algumas escolas centrais parece que tem, outras não. Eu vou ter que tossir. Isso, Amélia, aprendeu. Né? Na parte interna, tá certo? No cotovelo, é assim que a gente tem que fazer. Né? Agora, Amélia, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Sim. Eu acho que nós estávamos preparados, os gestores municipais, as autoridades sanitárias, que são os secretários de saúde de Estado, município, Ministério da Saúde, demorou um pouco a agir. Eu vou dizer aqui, na rede pública de saúde nossa, nós não temos os profissionais treinados. Nós não temos. A porta de entrada aqui é o pronto-socorro, seja de São José dos Campos, ou seja das outras áreas do Vale do Paraíba, raro são os profissionais que foram treinados. Que você não pode tirar ele de lá para treinar, porque você não tem médico. Não tem e você não tem gente para treinar, então, e ele tem a barra de pessoas, não assiste uma demonstração, uma discussão, você tem que fazer um treinamento de serviço. Na época que o Carlinhos era prefeito, a gente fazia o treinamento lá, não tirava médico, mas treinava e depois ia lá verificar se eles realmente reforçamos conhecimento, seja do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do médico, do responsável pelo laboratório. Então nós temos que, o primeiro trabalho nosso é treinar os profissionais, colocar álcool gel em todas as unidades públicas, seja de saúde, educação, água e sabão para todo mundo, toalha, para que as pessoas possam fazer o dever de casa primeiro. É isso, a primeira coisa é em casa que a gente tem que fazer. Né? Então, o treinamento dos profissionais é de suma importância. Ter à disposição deles kit para fazer o teste rápido né, do coronavírus é importante. Né? E nós começamos a pensar quem é o paciente que pode estar com coronavírus. Quem é, Amélia? Quem é? Qual é a diferença do coronavírus para a gripe comum? Qual é a diferença? É bem semelhante. É a tosse, né? É o espirro, é isso? É a febre, e as duas têm. A diferença básica é você fazer a história do paciente. Teve contato com alguém que veio para a Europa, ou da América do Norte, ou da Ásia? Teve. Esse é o primeiro ponto. Esse período que você teve tem menos de 15 dias, que é o período de incubação da doença, 15 dias. Se você tem menos de 15 dias, você tem que se preocupar. E se esse quadro, que parece um simples resfriado, vir acompanhado da falta de ar, do cansaço, é motivo de alerta. Então, tanto o profissional, quanto você que está assistindo, quanto as pessoas em casa, tem que ter esse motivo de alerta. Deu a tosse, o espirro, a falta de ar, tem que procurar. Né? E aí, se é grupo de risco, são pessoas idosas, se são gestantes, se são pessoas vulneráveis, como a gente falou, que usam imunossupressores, ou pessoas que usam medicamentos para câncer, que usam medicamentos para insuficiência renal, essas pessoas têm que ser monitoradas de perto. Ele tem que entrar num quadro de monitoramento de perto. E ele é feito, chegou na UBS, você fez o diagnóstico, não fez imediatamente, você faz o teste, vai demorar aí 3 a 5 dias para ficar o teste pronto. Mas tem que imediatamente o secretário de saúde, seja de São José dos Campos, ou de Taubaté, ou de Jacareí, ou de Caçapava, mandar esse paciente imediatamente para as UBS. E a UBS tem que ter a vaga para receber esse paciente. E ele tem que ser monitorado pela saúde da família, porque ele pode estar contaminado enquanto ficar o teste. Tá certo? Deve colocar esse paciente isolado em casa, né, dos demais. Essa pessoa deve evitar estar indo para a rua, ir no shopping, porque ela está com suspeita, né, tem que ficar em casa de uma forma isolada, né, para que não contamine as outras pessoas. Esse é o quadro principal, esse é o nosso trabalho para a gente fazer. Né? E isso que a gente Deixa eu fazer uma pergunta. A Deb pergunta se é verdade que o vinagre é mais eficiente que o álcool gel. Não, não é verdade. Não é verdade. Mais uma que as pessoas colocam, não vou nem dizer que é fake news, isso aí é popular, né? São esses ditados populares, o limão, o vinagre, né? Não é verdade. O álcool gel ainda é o primeiro lugar a lavar bem as mãos, né? E o álcool gel.
Ela também pergunta sobre antecipação de férias escolares. Bom, eu acredito que a primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar como vai ser a evolução dessa doença, seja no Brasil inteiro, seja em São Paulo, seja em São José dos Campos. Qualquer tentativa de você restringir o acesso das pessoas aos serviços de público, eu acho que é uma coisa de alarme. Não vejo isso. Eu vejo sim, se o educador vê que tem uma criança que está tossindo muito, que está com um quadro de gripal e que pode sugerir, ele deva, com critérios, estar encaminhando para a unidade de saúde, de preferência para a unidade básica de saúde que deveria estar recebendo esse paciente. Não acho, eu estou de acordo com o governador do estado de São Paulo, que contrariando, por exemplo, o governador de Brasília, que suspendeu as aulas, inclusive de universidade, ele não suspendeu. Ele manteve e acha que tem que acompanhar para ver se realmente você vai fazer alguma mudança. Não acho que é o momento de você estar suspendendo nada. A escola acho que é Vera Cruz, né, que foi suspensa, mas ali tinha vários casos de estudantes que tinham viajado no carnaval para a Europa e tudo mais. E por isso que eu estou falando, o bom senso é a história de o que está acontecendo ali. É uma história bem colhida com as crianças ou adolescentes que estão submetidos a Claudinei, não tem álcool gel e sabonete nos banheiros públicos da rodoviária, por exemplo. Pois é aquilo que a gente comentou aqui, né? Temos que cobrar. Agora, a vereadora aqui deve fazer um requerimento, solicitando que seja colocado nas regiões de grande trânsito, né? Jocenide, companheira Amélia, trabalhando para levar informação, parabéns. Também a Rosilda César e Raquel Bueno, que estão acompanhando a live, parabenizando aí a sua intervenção. Márcia, a vacinação para nós profissionais de saúde será dia 23/3, na sequência os demais grupos. Segunda quinzena de março. Tá. Edmar, Dr. Paulo, sempre esclarecedor nas perguntas, sem atacar as pessoas e passando as informações para a população. Luísa Leonardo, qual é o perigo realmente do coronavírus? Eu moro em São José dos Campos, vou para Jacareí, vou para o aniversário, que será que tem problema? E a outra, a Luísa Leonardo. Qual é o perigo realmente do coronavírus? Ela é a Luísa. Ana Maria Portesani. Não seria o momento de fechar as escolas, começar a ler a partir... Tá, vamos lá? Das escolas a gente já respondeu. Eu, no meu ponto de vista, a não ser que você tenha casos confirmados em São José dos Campos, tem que ser reavaliado. Por enquanto são casos suspeitos. Não acho que deve estar suspender as aulas, mas eu acho que tem que fazer uma história detalhada das crianças que estão aí com suspeita de gripe ou de coronavírus, né? Acho que é importante. Quanto aí a festa de aniversário, eu não vejo nenhum impedimento, desde que essa pessoa não esteja gripada, né? Você ir tossindo, espirrando para uma festa não é aconselhável, né? Ainda mais no momento desse de coronavírus. E eu entendo que os demais que vão a essa atividade, essa festa, deve ter essa preocupação também, né? Claro. Bom, a Rose Elcuri, excelente entrevista, um abraço, Rose. Luz Maria Pereira, e os moradores de rua são os mais prejudicados? É verdade, eu acho que assim, os moradores de rua são considerados população vulnerável, assim como nós falamos idosos e outros que têm essa dificuldade. Esses moradores de rua, o governo deveria ter uma abordagem específica para que você pudesse fazer todo o processo de proteção e de imunização deles, né? Sim. A grande dificuldade é você fazer essa abordagem. Você não pode obrigá-los a tomar vacina. Você tem que convencê-los. Na nossa época, a gente tinha um trabalho de rua às noites, que a gente fazia as visitas, seja pela Secretaria da Cidadania, né? Seja pela Secretaria de Saúde, né? Principalmente os portadores de HIV. E muitos deles estão em situação de risco em rua, né? Então sempre havia essa preocupação. Fazer a intersecretaria, né, Sim, Paulo? Que você trabalhou muito conjuntamente. Trabalhar com secretaria. Trabalhar a Secretaria de Saúde isolada, fazendo projetos, cidadania de outro jeito, né? A Guarda Municipal de outro jeito, para tratar o cidadão de outro jeito, não vai dar certo. A gente juntar todo mundo, a gente faz essa reunião no gabinete, era chamado pelo chefe de gabinete, e lá todos tinham a mesma forma de trabalhar. Sônia Castro, parabéns, Paulo. Comente sobre a dengue. Eu já no início já tinha falado sobre isso, Sônia, né? Sobre a dengue. Nós estamos aí com
um quadro já alarmante em matéria de dengue aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo e no país, e nós estamos num desespero com o coronavírus, né? Sim. Eu acho que o trabalho da dengue é um trabalho contínuo. Volto a dizer que a Secretaria de Saúde tem o seu quadro técnico, que sai governo, entra governo, eles mantêm o mesmo trabalho. Na época que nós estávamos na Secretaria de Saúde, no governo do Carlinhos, no governo do PT, nós fazíamos uma vez por semana, juntava o pessoal ligado à questão da zoonose, ligado às UBS, ligado às UPAs, e fazia uma discussão do que nós iríamos fazer cada semana em relação à dengue, desde o processo de educação, de proteção, até o processo de tratamento e de controle, né? O controle de vetores é importante, tem que ir de casa em casa, novamente aquela luta constante para as pessoas não acumular água, porque o acúmulo de água, as pessoas às vezes guardam água porque não tem água encanada, ela acaba ajudando a você disseminar a doença. O tempo todo o processo educativo de evitar as pessoas jogarem em terrenos vazios, né? Vasilhames, pneus que podem acumular água, pratinhos da samambaia sempre com areia embaixo ou furar, aquelas condutas que nós aqui no Brasil já temos aí um histórico de trabalho de prevenção em relação à dengue. Tem que colocar em prática e tem que ser muito eficiente. Na época nós usávamos até drones para monitorar terrenos que estavam vazios, que a gente não conseguia entrar em casas, em prédios abandonados, no sentido de poder monitorar isso. E encontramos inclusive vários acumuladores. Tem um grupo de pessoas chamados acumuladores, aqueles que guardam garrafas PET e outras coisas mais. Sim. E aí a gente às vezes teve até pedir intervenção do Ministério Público, do Judiciário, para que a gente entrasse naquelas casas para poder combater esses focos de dengue, né? Mapear direitinho, e eu acredito que a gente tem um bom trabalho em São José. É possível, se der continuidade ao trabalho, que a gente consiga avançar bastante. O Ayrton Barros, em Recife há um navio atracado e com um suspeito. Qual é a melhor medida? A medida ideal, se é essa, todos não ficam alojados, fica na quarentena ali, qual você acha, sua avaliação? Eu entendo que, assim, primeiro quero agradecer ao Ayrton Barros aí a pergunta, porque é uma pergunta pertinente, né? Porque as pessoas hoje, vira e mexe, estão nos seus cruzeiros, né? Ninguém está impedindo ninguém. Mas assim como a gente teve surtos de virose intestinal, de diarreia em vários navios, imediatamente, se ele está andando, onde ele estiver, promover o isolamento daquele cidadão e tentar fazer uma história bem feita para saber de onde está vindo aquele caso. No caso específico, se ele está atracado, ele deveria, as autoridades sanitárias deveriam não deixar ele ir embora até que todos fossem feitos os testes, é isso? Sim. E aquela pessoa que é suspeita deveria descer e ficar em isolamento, não deveria continuar. E os contatos que aquela pessoa teve da mesma forma. É uma medida radical? Mas para evitar uma disseminação dentro de um navio que ele está restrito àquelas pessoas. Sim. Ali, né? Então, eu entendo que o melhor caminho seria esse. Tá. Sueli Castro, acho que é precipitado suspender as aulas também. A Andresa Aparecida, concordo que não é necessário suspender as aulas em São José. E a Marlene parabeniza Amélia e Paulo. Eu fico contente de saber que outras pessoas concordam com o nosso pensamento. Né, sim, Amélia? claro. Nós não queremos de forma nenhuma nossos jovens, nossas crianças, adolescentes estarem aí predispostos a uma doença. Mas no momento, eu volto a dizer, nós não temos casos confirmados. Então seria da nossa parte muito alarme e um pânico em suspender as aulas. Temos que tomar os devidos cuidados. Os educadores o tempo todo orientar e falar com as crianças para poder lavar as mãos, fazer as oficinas, álcool, gel. Eu acho que é um espaço, inclusive, para levar informação para casa, porque essas crianças podem, esses adolescentes podem ajudar a gente na disseminação dessa cultura de prevenção. Acho que eles são importantes agentes políticos para a gente nesse momento. Bom, Helena Castro, nas UPAs e UBSs não tem álcool gel e sabonete. Claudinei acha que tem que suspender as aulas. Andresa Aparecida, parabéns, Amélia. Vamos aqui. Marina Santos, estou adorando essa entrevista, gente de gabarito. Paulo, parabéns. Ana Maria Portesani, bom,
o coronavírus não é uma simples gripezinha, já estamos com circulação interna, os casos não são importados. Eu acho que deveríamos já tomar medidas restritivas, vide países da Europa e da Itália. Fez aqui até passou um gesto. Lira de Campos, sem pânico, vamos fazer a prevenção e cuidar um do outro, com calma, paz, porque isso também passa. Sejamos todos um. Lira de Campos também, Amélia tem internauta, ouvindo você e Dr. Paulo na Europa. Um abraço, né? Que bom. Um abraço. Beth e Rosângela Jorge enviaram um boa noite. A Rosângela Jorge, Paulo, deixa eu aqui falar que eu tenho falado muito e você nos orientou, porque nós te consultamos no Outubro Rosa. Sim. Nós fizemos aquele abaixo-assinado, né? E a Rosângela, todo o abaixo-assinado nós entregamos para ela, porque ela é da ONG, é do Dandara e tem lá um setor que cuida da saúde. E ela fez uma plenária, uma reunião com as mulheres que estavam com problema de câncer. Tirou uma comissão e foi à Defensoria Pública levar os casos. A Defensoria, mais essa comissão com a Prefeitura, discutiram todos os casos. Eu lembro que a Rosângela falava assim para mim: Amélia, a Prefeitura dizia que queria toda a discussão, porque os casos que eu levei era pontual. Mas é pontual mesmo, né, Paulo? Porque era pessoas amostras, individualmente, amostras. Bom, com isso a Defensoria teve uma posição firme e agora, no mês de 8 de março, 2 dias antes, a Prefeitura contratou, né, uma carreta para fazer os exames complementares, porque foi aquilo que eu falei, a gente vinha falando. A mamografia eles faziam. A mamografia você chega na UBS, a enfermeira te dá, você faz. Agora, deu problema, você tem que fazer a punção, os exames complementares. Sim. E esses exames complementares estavam durando um ano, 6 meses, 1 ano, né? Quando entra no Pio 12, o tratamento é perfeito, brilhante, né? Tem toda aquela preocupação e a gente sabe, e nós não estamos questionando isso, nós estamos questionando o tempo dos exames complementares. Bom, a Prefeitura agora anunciou e contratou, nesse mês de março, 40 mil exames, Paulo. Tinha 40 mil mulheres esperando os exames. Olha que absurdo, que absurdo, porque na proposta que você tinha, que era do Hospital da Mulher, aliás, o ambulatório, que foi dia 7 de março, fez 4 anos, o exame era no mesmo dia, né? A pulsão, né, Paulo? Amélia, eu acho, apesar de não ser o assunto que a gente está comentando aqui, mas acho queria... pertinente porque é da área porque da ela saúde. Ligou, né? Ela mandou mensagem. Quero parabenizá-la pela intervenção e por esse trabalho que ela fez. Acho que é importante as pessoas ter essa iniciativa, não só quando eu estiver doente ou quando tiver alguém da minha família doente, mas tem pessoas que falem por aqueles que hoje têm dificuldade de falar, né? Não consegue se expressar. E geralmente quem está nas filas do SUS são pessoas que não têm dificuldade de expressar. Então, assim, existe uma lei federal da presidenta Dilma que em 45 dias, Amélia, feito o diagnóstico, a pessoa tem que estar no tratamento. Eu tenho um filho que é oncologista, médico de câncer, e ele fala: pai, o grande problema que existe, e o senhor estava iniciando como secretário de São José, é que nós demoramos muito a fazer o diagnóstico. Sim. Que é exatamente da queixa do paciente, né, passar pelo obstetra, passar pela mamografia, depois passa a obstetra, depois faz o ultrassom, mais 15 dias para você fazer a mamografia, mais 6 meses fazer uma biópsia. Quando chega o paciente, ele chega numa fase muito avançada. O sistema de saúde acaba sendo um sistema de saúde que fica cada vez mais dispendioso, não é isso? E com resultado pífio, porque você já pegou o paciente com disseminação do tumor. Claro. Então, esse trabalho da gente de iniciar o diagnóstico e em 45 dias começar o tratamento é o desafio. E o Hospital da Mulher, primeira fase, que é o ambulatório da mulher, que o prefeito Carlinhos deixou aí, ele faz exatamente isso, num dia só. Você passava no ginecologista, caminhava para o Hospital da Mulher, ele já fazia a biópsia, fazia a mamografia, o ultrassom, a biópsia e só esperava o prazo do laboratório dizer se era maligno ou não. Sim. Então, esse serviço é importante, não só na questão da mulher, mas na questão do homem e tudo mais. Claro. Então, a gente tem que
resgatar esse trabalho que é importante a gente poder ter um melhor prognóstico em relação às mulheres. Né? Carmen Lúcia dos Santos, o que mais é preocupante, dengue ou coronavírus? Márcia Tigami, doutor Paulo, leu alguma coisa sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus na China? A Keila Barros, a doutora Keila, não podemos esquecer do H1N1 que tem sintomas semelhantes ao Covid-19 que ela fala, ela é chique, né? Eu tô no coronavírus ainda, mas são os termos já do pessoal, os médicos, né, da saúde. E seus cuidados e a prevenção, que ela está falando Sim. aqui. A Rosângela Leite, parabéns, Paulo. Gostaria que falasse para as pessoas que vão e voltam de São Paulo, pega metrô, qual o melhor procedimento, sendo que é um lugar de muitas pessoas. Como é que a gente faz com essas pessoas que estão no metrô? Eu acho que nós temos que começar a ter os hábitos que a gente vê lá na Europa, que a gente vê lá na China. As pessoas lá já é hábito deles andar com máscara. Né? Nós vamos ter que fazer isso, gente. Vamos ter que criar essa cultura. Né? Vão achar estranho você andando de máscara no meio da rua, mas, gente, né? Se está todo mundo aí preocupado, tem que usar máscara. E tem que usar as máscaras, e tem um tempo dessas máscaras, não é uma máscara que seja 5 dias. Você sabe que dependendo da máscara, tem um tempo de 2 ou 3 horas, né? E tem máscara específica para cada coisa. Mas tem que usar o gel, é isso. É o caminho. As pessoas não vão deixar de trabalhar, não vão deixar de ir para o metrô, vão continuar. O Japão, as pessoas usam muito. Direto. E não parece uma coisa que seja fora do normal. Então nós temos que fazer isso. Os profissionais de saúde também. Você vê, eles têm que estar de máscara. Você vai dentro da UPA, você vê raro o profissional de máscara, ele tem que estar de máscara. Mas é que também a mídia tem falado muito que máscara não resolve, não sei o quê, papapá, toda. Mas eu vejo que na Europa... Usam direto. Não resolve você ficar 5 dias usando a mesma máscara, não resolve. Sim. Você está trocando a constante, resolve, você minimiza bastante. Tá. Eu entendo isso. Você pegou uma pergunta aí, eu não consegui, sobre um medicamento que ela pediu para eu comentar. Pera aqui. Alguém perguntou, alguém falou que está sendo usado um medicamento, eu não guardei o nome do medicamento. Cloroquina. Cloroquina, para quem não conhece, é uma medicação Foi a Márcia Tigani que perguntou para você. Não é uma medicação específica para... Não é uma medicação específica para o coronavírus, né? Várias medicações estão sendo testadas, a mais importante está sendo realmente a preocupação em estar usando a descoberta da vacina. Então, as outras tentativas vão continuar e, eventualmente, uma medicação que é usada para malária pode ter um resultado para o coronavírus. Não acredito. Eu acredito que tem que ser realmente medicamentos que aumentam a imunidade do paciente, né? Eu acho que tem que ser nessa linha do interferon, que a Cuba vem aí pesquisando, além, agora, Paulo, caro, da vacina. Né? O procedimento para detectar, pelo menos, como os primeiros casos aqui do Brasil, foi detectado não pelo raio-x, mas pelo ultrassom. Tomografia, né? É um exame que pro SUS vai ficar caro. Olha, gente, eu sou da época que a gente tinha que fazer diagnóstico com raio-x. Mas as propagandas que a gente pois tem. Mas hoje em dia os colegas, me perdoem, os colegas vão sempre logo para a tomografia. Olha, a história do paciente é fundamental. Teve contato com alguém que veio da Europa nos últimos 15 dias, é fundamental. Está fazendo febre, tosse, falta de ar, é fundamental. Isso já fecha o diagnóstico, porque vai ser assim. Agora está se fazendo o teste. Quando a gente entrar no ciclo que eu espero que não entre, naquele ciclo de disseminação da comunitária, Sim. É desnecessário fazer o teste. Vai ser a clínica do paciente, a história dele já vai direto para o tratamento. E se agravar, vai para a UTI. Aliás, começou a ter falta de ar forte, o tratamento é ir para a UTI e entubar. Até para ele não disseminar e para ele poder melhorar mais rápido. E o raio-x é um raio-x muito, muito pobre, vamos dizer assim, Sim. imagem. É um raio-x como se ele tivesse pegado a imagem de um pulmão e jogado um monte de areia. Então o médico viu isso, ele tem que dar hora, tem que desconfiar. A ausculta é pobre, se você escutar o paciente, você quase não ouve muita coisa. Mas a imagem é característica. Né? A imagem é característica. Eu acho que daí para tomografia você pode fazer, é bom se tivesse, mas eu acho que é possível fazer com raio-x e com a história do paciente. É isso que tem que fazer, gente. Não tem que inventar, porque nós não temos um sistema de saúde suíço, que você pode estar fazendo tomografia para todas as coisas, quando a história é fundamental.
Bom, aqui, Alex, parabéns, parabeniza a Amélia e o Paulo, esclarecedor. A Ângela Lúcia tem fibrose pulmonar. Deve usar máscara para ir para São Paulo? Eu estou falando para vocês que eu sou a favor de nós passarmos a ser igual o povo oriental, começar a usar máscara, independente de ter fibrose ou não. Se tem fibrose ou enfisematose, mais uma razão, porque são grupos de risco. Eu sou a favor de usar, sim. Ah, que bom. Sabe por quê, Paulo? Hoje eu olhei para minha secretária, ela tem meia idade, e nós não somos mais jovens. Eu estou fazendo 60 anos daqui a um mês. Então eu falei para ela, olha, qualquer situação, pegou alguma coisa, nós vamos aqui ter a máscara aqui no meu gabinete. Sim. Aí todo mundo, máscara? Não precisa máscara. Eu falei, gente, eu também sou a favor da máscara, né? Então, quero aqui, deixa eu ler aqui. Felipe Marques. Quais deverão ser as estratégias a serem desenvolvidas com as equipes de família, equipes de saúde da família, com relação aos casos diagnosticados? Gente, eu preciso de um óculos. Ai, diagnosticado. Mas eu estou aqui com a maior dificuldade de ler. Diagnosticado. E os casos que ainda que não foram manifestados. Mais especificamente, direcionados aos agentes de saúde que acabaram de sair, que estão na linha de frente, é isso, no conjunto dos nossos profissionais, sob risco de contágio. Aliás, porque também aquele áudio deixou todo mundo apavorado. Sim. Eu fiquei imaginando quem ouviu aquilo lá sendo enfermeira queria sair da profissão ou entrava em depressão, né? Porque foi de fato bem, bem triste. Até que forma não intencional Paulo, lê aqui. Bom, então tem que usar óculos também. Vamos por aqui. Estou lendo sem vírgula, sem nada. Mais especificamente direcionados aos agentes de saúde que acabarão por estar na linha de frente em conjunto com vários profissionais, sob risco de contágio e até, de forma não intencional, acabar funcionando como um indivíduo transmissor do vírus, aumentando o contágio da doença, passando por outros homicídios que visita e até mesmo acabar levando o vírus para a unidade de saúde, um local de grande circulação de pessoas. Olha, é o Paulo, né? Paulo, eu quero dizer o seguinte, Paulo. Todo profissional de saúde, né? Quando ele faz Felipe. Paulo, Felipe. Todo profissional de saúde, ele aprende e é reforçado os conhecimentos dele, seja na universidade, seja no curso técnico de enfermagem, ou seja na formação de médico, que ele tem que tomar todos os devidos cuidados, tanto para proteger ele, quanto para proteger a sua família, porque ele é um agente de transmissão da doença para casa, e não só em relação ao coronavírus, em relação à meningite, em relação a outras doenças que estão transmitidas, você está ali no meio. Sim. Então, se você toma os devidos cuidados que tem que tomar, que é usar a luva, né, usar máscara, lavar as mãos, cuidado quando você manipular um paciente, se você tiver perfurar o dedo, imediatamente tomar os medicamentos para proteção em relação à hepatite e à AIDS, tudo isso tem que fazer, são cuidados gerais que o profissional de saúde tem que fazer, independente do coronavírus ou não. Se ele não faz isso, qualquer outra doença ele pode trazer para casa. Se ele toma os devidos cuidados, eu tenho 35 anos de profissão de médico, né? Eu tenho claro que eu não levei doença alguma para dentro de casa, porque sempre tomei meus devidos cuidados. Eu chegava em casa, eu tirava a roupa já ali no banheiro mesmo, todinho, não ficava aquela roupa ali, porque tem médico que chega em casa e vai jantar com a roupa que ele está do hospital. Nossa. Aliás, é um grande erro. Isso existe uma lei estadual, se não me engano tem uma lei federal, que proíbe o profissional de saúde sair com roupa de médico para tomar o café na padaria, para almoçar, e a gente tem visto isso frequentemente em São José dos Campos, inclusive. Sim. E o profissional vai com essa roupa dentro de casa, ou toca toda a roupa, vai com o sapato que ele pisou o dia todo no hospital cheio de secreção. Você tem que tomar os devidos cuidados. Se tem filho pequeno, está engateando, você vai levar doença. Então não é só para ele, não. Ele pode, o profissional, ele pode realmente levar para a unidade básica de saúde, ele pode levar para o hospital, ele pode, se não tomar os devidos cuidados que ele tem que tomar. São os meios de proteção que tem nas regras clássicas para os profissionais que trabalham com o paciente. Nós não vamos deixar de tratar com o paciente, né? Claro. Que é a coisa mais grave para a gente, que eu faço uma punção no líquido da coluna de alguém e vem aquele lucro com pus de meningite. Foi pronto, eu vou levar isso para casa. Coisa mais fácil que tem. Eu tive um colega médico que puncionou uma criança e provavelmente não tomou os devidos cuidados, coitado, e ele perdeu um filho por causa disso. Você tem que tomar cuidado, não dá para você minimizar, não usar luva, não usar máscara, porque você vai trazer aquela doença dentro de casa. Sim.
Não só isso, você fez seu trabalho direitinho, você não vai ter problema. Tenho claro isso, você não vai levar para as outras populações, para as outras comunidades, para as outras casas que você vai visitar, não vai levar para dentro de casa, não vai levar para o OBS. Desde que você faça mais ainda do que o profissional, mais ainda quem não é o profissional da área da saúde. Agora tem que fazer também, não podemos ficar sem esses profissionais que são essenciais. Exatamente, né? Lavar as mãos agora, se já era necessário e obrigatório, agora mais ainda. A Luciana, Luciano Vianney, eu peguei dengue 3 vezes e H1N1 uma vez. Será que eu tenho predisposição para pegar o coronavírus? Não sei, que duro. Eu entendo que são coisas diferentes. Você pegou a dengue, pegou o H1N1, provavelmente você tem um profissional que cuida de você, que deve ter feito toda a investigação no seu organismo para saber se você está, se você não tem nenhuma comorbidade, se você não tem nenhuma diabetes, se você não tem nenhuma anemia grave, se você não tem nenhuma doença renal, se não tem nenhuma doença que baixe a sua imunidade. Como é que está a sua imunidade, né? Agora, lógico, se você se predispõe a áreas de risco, você vai pegar tanto a dengue, vai pegar o H1N1, como pode pegar o coronavírus. Sim. Agora, se você faz os devidos cuidados, que a gente falou, de lavar as mãos, né, evitar de tossir, espirrar e em cima das pessoas. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, talheres, né? A gente tem muito cuidado, a gente que vive dentro de restaurante, né, a gente da correria da gente, você almoça, e talheres se transmite também. Prato, talheres, copo, tá? Então, hoje eu estava lá no lar de idosos, onde eu trabalho em Caçapava, e nós tomamos várias medidas, que foi a primeira lá que a gente fez isso. Desde o familiar que entra lá, restringimos visita, que era todo dia, agora não é uma vez por semana, não pode ser todo dia. Em vez de ficar 2 horas, agora é 30 minutos, tá certo? Eles quando entram lá, já entram, lavam as mãos, já passa o álcool gel, e já usa a máscara, nada de dar beijinho, nada de apertar a mão, nada de abraçar. Então nós explicamos bem para os idosos, explicamos bem para os profissionais da saúde, para eles também, e explicamos bem para os familiares. Foi fácil? Não foi. Claro. Saiu uma, mas eu não posso ver, não. A gente vai mandar as informações, você não pode. Alguns idosos que iam para casa no final de semana, a gente proibiu, né? Porque nessa hora você vai ter que ser um pouco mais rígido com essa população de risco, que são os idosos, gente. Sim. Eles são a nossa principal meta agora são os idosos. São os idosos. E parar aí, de circular de ônibus, né? Porque tem alguns idosos que pegam o ônibus. E ainda mais que o passe vem do Galo Branco para São José, de São José vai lá para a Zona. Ele fica o dia inteiro andando de ônibus, né? Então nós temos que ver qual é a. Então nós temos que fazer o essencial, gente. Apesar de não querer lá mais, essencial. E aí vai um questionamento muito importante que ninguém fez, Amélia. Eu até conversei com você antes. Por que? O colega perguntou, por que essa pandemia lastou tão rápida? Olha, gente, é bom que fique bem claro que o hemisfério norte, além dele estar no inverno, que ajuda a disseminar a doença, né, a gente sabe disso, ele tem uma coisa que é importante a gente lembrar, são populações mais envelhecidas, né? Então, na América do Norte, na Europa, e aí eu vou dizer Itália, Espanha, Portugal, são populações mais envelhecidas. Eu já falei que a população que tem mais facilidade de disseminar a doença, de se contaminar e de ir ao êxito letal, à morte, é o idoso. Então, por ter uma população mais envelhecida, mais um fator para a doença ter se alastrado mais rápido ainda nesses países. Sim. Tem aqui o Pilsan. Parabéns, Amélia e Dr. Paulo. Entendo ser de extrema importância encontros como esses, dando oportunidades para esclarecimentos à população, para os profissionais, evitando assim a disseminação de vírus, da desinformação, os oportunistas dos fake news. Isso. Isso é muito importante ele colocar, porque eu falei, o fake news, você distribui ele assim a rodo. Você manda uns montes, você nem lê direito, já passa adiante. Tudo aquilo que é alarmante, você já passa adiante. Eu lembro um dos primeiros vídeos que apareceram, um vídeo que aparecia um monte de pessoa caída, assim, não sei se era num aeroporto ou se era numa rodoviária, vários policiais com máscara no rosto, as pessoas caindo lá, parecia aqueles filmes que a gente vê na televisão, né? De epidemias, né? Parecia aquilo. Então as pessoas ficam desesperadas, as pessoas estão morrendo caindo igual fruta no chão. Não é assim, gente. A situação não é assim, né?
Agora, eu acredito muito que a gente vai conseguir vencer essa doença. Eu acredito que essa doença, acredito, eu não sou o dono da palavra, ninguém é nesse momento, todos nós estamos aí especulando, mas eu acredito que a gente vai conseguir vencer mais essa batalha, né? Eu acho que todo mundo unido, todo mundo ajudando, a gente vai conseguir vencer essa batalha. Acho que eu não li essa aqui. Maria das Graças, tem medo por conta que temos muitos idosos e poucos médicos. Pede mais atenção para o problema. O Paulo acabou de explicar, sim, inclusive as medidas que ele tomou agora na casa, lá no lar dos idosos. Tem mais um aqui. Aparecida Nazaré. Eu não tenho febre, pois já fui operada do coração, tenho uma válvula mitral, 2 derrames de pleura, um marcapasso, 3 AVCs. Se eu pegar esse vírus e a febre É a febre que identifica? É a febre que identifica? Não, não é até bom. Meu nome já é podemos fechar. Dona Aparecida. Cidinha. Eu quero dizer o seguinte: as pessoas, como eu disse, que têm comorbidades ou têm uma ou mais doenças graves, como é o caso dela, são populações de risco, não tenha dúvida. Sim. O fato dela ter várias doenças fez com que, eventualmente, ela usasse determinados medicamentos que reduz a defesa dela, até para ela poder conviver com todas essas doenças que ela teve, com válvulas, marcapasso e tudo mais. Isso faz com que ela não tenha febre com muita facilidade. E o idoso, é bom que fique claro que ele não tem febre com muita facilidade. Então não fique imaginando que o idoso ele precisa de febre se achar que está coronavírus. Não. Ele pode não aparecer, até porque o coronavírus não é aquela doença que vem com a febre de 40 graus, ela vem com 37,5, 37,8. O mais importante isso é uma novidade para mim. Essa a tosse, a falta de ar e o cansaço. Esse é o mais importante. Isso é grupo de risco. Então a Cidinha tem predisposição a pegar o coronavírus? Tem. Ela é um dos alvos, né, além dos idosos, pessoas com comorbidade. A febre, não só para ela, como para os idosos, não é o principal parâmetro para a gente. Tá. E alguns hospitais, né, algumas unidades de saúde já estão, inclusive, orientadas com formas de fluxo de que se o paciente aparece com a tosse, com uma febre, mesmo que seja leve, se ele aparece com falta de ar e é um grupo de risco, com idade avançada ou doenças, e esse paciente teve contato com alguém que esteve na Europa nos últimos 15 dias, ou teve na Europa, ou teve contato com outra pessoa, essa pessoa tem que imediatamente ser olhada com muito carinho. Portugal não tem problema, é a Itália, né? Portugal tem, nós temos vários casos em Portugal, mas não confirmados. A Itália é onde nós temos o maior número de casos. Tá. É o maior número de casos. E eu entendo que toda a Europa está propensa, foi de um país e vai aumentando para outros, né? Paulo, vamos aqui então nós encerrarmos esse nosso bate-papo. Eu queria de novo você retomar aí as suas orientações, o que é importante a gente tomar como medida e a nossa mudança de hábito, né? Quais são essas que nós devemos encaminhar aí no nosso cotidiano? É importante reforçar isso, porque a gente está dando tanta importância a isso. Eu lembro que na época que o prefeito Carlinhos estava no governo pelo Partido dos Trabalhadores, quando nós tivemos uma epidemia, um surto de H1N1, de gripe, nós fizemos uma coisa que as pessoas achavam ser absurda agora desse. Nós colocamos pias, né, contratadas para ensinar as pessoas a lavar a mão na rodoviária, onde tinha fluxo de muitas pessoas, porque o lavar a mão é mais importante que você ficar correndo atrás de medicamentos. É importante a higiene, por incrível que pareça, aí você vai evitar. Então, o principal é lavar bem as mãos, lavar todas as partes da mão. O álcool gel, lógico, nós estamos falando da questão da contaminação, transmissão, talvez do aperto de mão, do abraço, enfim. Quando você tossir, sempre cobrir o nariz e a boca para evitar a disseminação, porque eu falei que é através dele que você vai transmitir a doença. Né? E sempre usar a parte interna do cotovelo ou um lenço e não espirrar em cima das pessoas, nem tossir as pessoas, nem tossir na mão e depois apertar a mão das outras pessoas. Evitar aglomerações. Não é momento da gente estar em locais com muita gente. Né? Então, apesar do governador do estado de São Paulo liberar o Lula-Palusa, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, pelo menos estava liberado até ontem, não sei se ainda está. É uma grande aglomeração. Né? Então, acho que é o momento da gente tomar muito cuidado com isso.
manter os locais onde a gente trabalha, onde reside, sempre muito bem ventilado, janelas abertas, isso tudo num ônibus circular, janelas abertas, porque a circulação do ar é importante para evitar a gente contaminar com o vírus, não tenha dúvida, né? E a última coisa que eu falei para vocês aí, evitar compartilhar talheres, né? Que é uma coisa que eu tinha esquecido. Então, você tem o seu talher, você vai na cama, vai almoçar lá, use o seu talher, leva o seu talher. Mais prudente, né? Mais prudente. Mais né? prudente. Eu tenho aqui meu talher, eu vou lavar ali, vou te emprestar aqui. Não faz isso. Tá bom. Né? Acho Até que isso é importante. porque essas lavadinhas rápidas, né? Exatamente. Fica tudo... Você trouxe, me presta a tua faca? Não, presta a faca, não faz isso, né? Tá. Então é muito importante tomar esses cuidados. Eu queria, Amélia, você me deu a oportunidade de defender novamente o Sistema Único de Saúde. Tá. Sabe, hoje, o principal, né, em relação ao Sistema Único de Saúde, é ele quem vai evitar essa doença. As pessoas falam o tempo todo do SUS, né? O tempo todo falam mal do SUS, que o SUS... Mas quem vai evitar essas doenças de epidemia, de pandemia e tudo mais, é o SUS, é o Sistema de Saúde. Sim. Com a unidade básica funcionando, com as UPAs funcionando, com o esquema de vacinação funcionando. É ele que vai fazer o melhor trabalho de qualquer convênio médico que existe. Sim. É na UTI dele ou contratada por ele que você vai estar sendo atendido. Então está na hora de defender esse SUS. Está na hora da gente dar um basta e tirar dinheiro da saúde. Está na hora da gente fazer um grande movimento, tá certo? Para que a gente acabe com essa emenda 95, emenda Constituição 95, que congelou as verbas da saúde. Não dá para a gente estar fazendo projetos tirando dinheiro da saúde. Não temos que aceitar mais nenhum desses movimentos tirar dinheiro da saúde. Certo. É se brigar para que reponha o que foi tirado da saúde nesses últimos 2 anos com essa emenda 95. Defender o SUS é defender a sua saúde, é defender a sua vida. Né? Então você tem que fazer. Tá? A Lula-Palusa, eu acabei de saber a informação que o Lula-Palusa foi adiado para dezembro. Que bom, fico contente com isso. Né? Lamento, porque é um negócio importante para o jovem, adolescente, mas eu acho que é o momento da gente estar evitando essas aglomerações. Paulo, muito obrigada. Eu acho que foi bastante importante. Recebemos aí bastante retorno dos nossos amigos que estão do outro lado assistindo e repassando. Nem sem muito alarme, né? Mas discretamente, tomando todos os cuidados no nosso dia a dia, né? A gente vai ter que ficar prestando atenção para ver se a gente não está transmitindo, né? Exatamente. E sabendo que alguém foi, já avisar a pessoa, né? Porque ela transmite sem perceber. Sem maldade. Ela está ali e passou. E nem todos que estão perto vão estar contaminados, mas alguns, principalmente os idosos, como disse o Paulo aqui, é a preocupação de todos. Então, quero agradecer você, né, por ter aceitado o nosso convite. Nós falamos que ia ser 7 horas, mas foi 7h30, porque depois o Paulo estava lá, em Caçapava, fazendo todo esse fechamento. Eu falei, não, termina aí, é melhor a gente... É um trabalho que ele tem muito importante, então nós começamos às 7h30, em função até dessa agenda. Mas boa noite a todos e a todas. E vocês nos escrevem que a gente esclarece. Se tiver mais alguma dúvida, eu passo para o Paulo. Tá bom? Eu quero agradecer o convite, Amélia. Sim. E só fazer um pedido a você que assistiu, está assistindo a gente, que transmita esse vídeo para outras pessoas. Ele é mais do que um vídeo pensando em questões políticas. É um vídeo de política de saúde. Está ajudando bastante a gente fazendo isso. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela participação.